Imagina o seguinte, o seu time faz história, conquista a FA Cup sobre um dos times mais ricos da liga que disputa, que é o Manchester City, mas por conta de descumprimento das regras da UEFA, é eliminado da Europa League e vai ter que, digamos que, aceitar um rebaixamento por causa, sabe de quem? John Textor. Nesse vídeo eu quero te explicar sobre o regulamento da UEFA que impediu o Crystal Palace de disputar a Europa League e vai ter que disputar com muita sorte depois de passar da classificatória a Conference League. Fica nesse vídeo que eu te explico. Fala galera, são todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Joga Direito. Aqui a gente fala sobre direito no mundo da bola. Já segue o canal? Se não segue ainda, siga aí, se inscreva e ative as notificações para não perder nada do que a gente publica por aqui. Muito conteúdo bacana, como nesse vídeo, o caso do Crystal Palace. Olha, imagina só, cara, você consegue um fato histórico, você consegue marcar história, consegue um grande resultado dentro de campo e aí é desclassificado. Mesmo sendo campeão de um grande campeonato, é desclassificado de um campeonato ainda maior, de proporções continentais, por conta de um descumprimento legal das regras de direito de multipropriedade, por causa de um americano. É isso mesmo, um time inglês perdeu a vaga num grande campeonato por causa do John Textor. É de gerar revolta, não foi por conta de nenhuma desclassificação em campo, escalação irregular de jogador, alguma decisão errônea de algum árbitro, nada disso. Foi por causa de um descumprimento de multipropriedade de clubes por parte do John Textor. Seguinte, o Crystal Palace, time da Liga Inglesa, da Premier League, conquistou uma grande vitória na FA Cup contra o Manchester City. Essa vitória, a vitória desse campeonato, a conquista desse grande campeonato para a história do Crystal Palace, levou o Crystal Palace a poder disputar a Europa League. A Europa League, depois da UEFA Champions League, é o maior campeonato da Europa, em matéria continental. Um enorme feito esportivo, porque a vitória foi sobre ninguém mais, ninguém menos que o poderoso, o rico, bilionário Manchester City, do genial Pep Guardiola. Mas isso está em risco. Sabe por quê? Por causa do John Textor. Por causa de um americano que tem negócios no Brasil. O Crystal Palace não vai poder disputar uma grande competição para a qual ele se classificou. Pois é, mas não só por causa do Textor, também por conta do Lyon. Aí fica mais confuso, um time da França, por causa de um time da França, o Crystal Palace não vai poder disputar um campeonato continental diante da conquista de um campeonato inglês? Pois é. Gente, o que acontece? As regras da UEFA são claras. Elas não permitem que a mesma pessoa tenha o controle, tenha o poder de decisão sobre dois clubes no mesmo torneio, tá? Essa regra é pacífica, ela vale para todo mundo, todo clube. Uma mesma pessoa não pode ter poder de influência sobre dois clubes no mesmo torneio que está disputando. Regra da UEFA, tá? Regra da UEFA. O que acontece é que o John Textor é dono do Crystal Palace e do Lyon, além do Botafogo aqui no Brasil, né, e outros negócios. Mas não só dono, o John Textor tem poder decisivo sobre esses clubes. E aí, a porcentagem que representa a propriedade do John Textor é que impede ele, que denuncia ele e contra ele quanto ao poder de decisão. Por quê? Porque o John Textor, quando o Crystal Palace se classificou, ganhando a FA Cup, né, se classificou para a Europa League, o Crystal Palace era de propriedade do John Textor em 44%. Já quanto ao Lyon, o John Textor tinha no mesmo período, na mesma época de classificatória, 77%, muito acima do limite permitido pela UEFA, que é de 30%. Ora, quanto ao Lyon, né, sobre o percentual do Lyon, nós temos mais do que o dobro. Diante disso, o Crystal Palace sofreu um impedimento ali de primeira. E aí teve um período para comprovar que o John Textor não tinha esse poder decisivo, que tinha ocorrido uma separação necessária. E ele teve um prazo para isso.
No entanto, o Crystal Palace não conseguiu cumprir esse prazo. Em julho, julho de 2025, a UEFA decidiu que o Crystal Palace não ia disputar, portanto, a Europa League. Por quê? Porque quem já ia disputar a Europa League era o Lyon, restando para o Crystal Palace disputar as fases classificatórias da Conference League, que é como se fosse uma segunda divisão ali dos torneios da UEFA. O Crystal Palace, indignado, recorreu da decisão ao CAS, ao Tribunal Arbitral do Esporte. Num recurso, o Crystal Palace alegou que o John Textor não tinha poder de influência sobre o clube. E mais, citou exemplos de outros clubes que estão na mesma condição e que vão disputar a Europa League. Que clubes são esses? Bom, são o Girona e o Manchester City, que são do mesmo grupo, e também o Manchester United e o Nice, também da França. Porém, no dia 11 de agosto, o CAS tomou uma decisão drástica para o Crystal Palace. Decidiu que não ficou comprovado que o John Textor não tem poder de decisão sobre dois clubes, não se descompatibilizou e isso fere as regras de multipropriedade de clubes da UEFA. Portanto, o Crystal Palace não vai disputar a Europa League, cabendo ao Crystal Palace, olha só o prejuízo, gente, cabendo ao Crystal Palace disputar a fase classificatória para a Conference League e aí, sim, caso classificado, disputar a Conference League. Como eu disse, uma espécie de segundo escalão dos torneios da UEFA. Agora, tem um prejuízo também financeiro, e é grande. A estimativa é que o Crystal Palace, ao não disputar a Europa League, vai perder mais de 20 milhões de libras. Esse é o tamanho do prejuízo do Crystal Palace ao não conseguir disputar a Europa League por conta dessa regra que impede o John Textor de ter poder de influência sobre mais de um clube dentro da mesma competição da UEFA. Bom, o Crystal Palace pode até tentar recorrer para outros tribunais, se apegar a outras decisões, mas é bem provável que não faça isso, porque inclusive teria que discutir isso na justiça comum, o que não é bem visto pelos tribunais esportivos em lugar nenhum no mundo, principalmente pelos tribunais da FIFA. E aí, minha gente, o que vai caber mesmo ao Crystal Palace é tentar se classificar ainda nesse mês de agosto para a Conference League, disputar, tentar vencer e se contentar com isso por conta dessa regra impeditiva e por conta também dessa multipropriedade do John Textor. Aí fica a pergunta, poxa, onde estava o departamento jurídico desse clube, ou dos clubes, ou da empresa do Textor, que não previu isso? Gente, é mínimo, isso é mínimo, é uma questão básica, jurídica, de fazer uma análise das circunstâncias e situações e dos regulamentos das competições para entender os riscos. A FA Cup foi conquistada pelo Crystal Palace, muito celebrada, mas ela não durou alguns dias, ela durou meses. Então teve tempo suficiente, sim, para o John Textor se descompatibilizar, sim, para ele comprovar depois que não tinha tanto poder de influência. Será que não era possível desenhar ali uma estratégia jurídica? Alguma recomposição jurídica da propriedade do John Textor para que o Crystal Palace pudesse disputar esse torneio e não perder mais de 20 milhões de libras? Fica a pergunta, né? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Essa regra é muito dura? É justo um clube que cumpre todos os requisitos esportivos dentro de campo, conquista o título, ser desclassificado por conta de uma regra jurídica? Qual que é a sua opinião? Deixa nos comentários e vamos trocar uma boa ideia. Eu espero que você tenha entendido o que aconteceu com o Crystal Palace. Qualquer dúvida, manda nos comentários que a gente responde. Bora trocar uma boa ideia. Não esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas. Agora, bora aproveitar que os torneios europeus vão recomeçar, né? A temporada 25-26 vai começar para curtir bom futebol. E se aparecer mais algum tema jurídico, com certeza vamos trazer por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Até mais!